Olá, crianças! Hoje é a nossa aula é de língua portuguesa e eu vou apresentar para vocês o resumo do que nós vamos ver hoje. Então, primeiro a gente vai fazer uma revisão de classes gramaticais. Na sequência, a gente vai fazer os exercícios da apostila. Depois, nós vamos ver o que é formação de palavras por composição, abreviaturas de verbete do dicionário e, por último, os exercícios. Começamos então pela revisão das classes gramaticais. Para que servem as classes gramaticais? Elas servem para organizar as palavras de acordo com a função delas no texto. E quais são as classes gramaticais? São 10, são essas daqui, ó: substantivo, verbo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Nós não vamos ver essas 10 classes gramaticais hoje. Nós vamos revisar apenas a que nós vimos em sala de aula, que é substantivo, verbo, adjetivo e numeral, tá? Substantivo é o que, então? São as palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, é tudo aquilo que dá nome aos seres, tá? E de acordo com a característica delas, elas têm uma classificação. E aí o substantivo ele pode ser simples, composto, comum, próprio, por aí vai, conforme eu coloquei aqui para vocês, tá? Isso tudo a gente já viu em sala, então por isso eu tô fazendo um resumo bem breve. Adjetivo, né? Palavras que caracterizam o substantivo, aquilo que lhe dá uma qualidade, um aspecto, um estado ou uma característica. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, 2 exemplos, na verdade, né? A Lana é uma menina inteligente. Qual que é o adjetivo? Inteligente, né? Tá dando uma característica ao substantivo menina. Inteligente é uma qualidade. Ana Clara é bonita e esperta. Bonita e esperta são adjetivos. Verbo. O verbo ele é responsável em expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, a gente tem aqui os exemplos também. Bianca viajará amanhã. Aonde que está o verbo aqui? Viajará, que vem do verbo viajar, né? Ele está expressando o que aqui no viajará? Está expressando uma ação, aquilo que ela vai fazer. Douglas está com calor. Qual que é o verbo? Está. É um estado, né? E choveu muito verão passado. O verbo choveu, que é um fenômeno da natureza. Aí a gente também tem numeral, bem simples também. Numeral, né? Classe gramatical também indica quantidade. Pode ser de pessoa, de coisa, ou serve para ordenar elementos de uma série. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, não são todos, tá? Ele está bem simplificado. Então, tem o exemplo do numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo. Então, tem aí, ó, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, dobro, triplo, quádruplo. Tudo isso é exemplo de numeral. Também outros exemplos de numeral. Um meio, décimo, dúzia, cento, dezena. Tudo isso é exemplo de numeral, tá? Agora a gente começa já na apostilinha, tá? Página 20, gramática. Vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, depois vocês releiam com calma também. Então, o Tangram é um excelente quebra-cabeça. Segundo sua lenda, que é muito antiga, um imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar remontá-lo, percebeu que as peças permitiam formar várias novas figuras. O Tangram é constituído de 7 peças e tem 2 regras de montagem: usar todas as peças e não as sobrepor. Coloquei aqui o gatinho formado de Tangram. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet sobre Tangram, é bem interessante também. Primeiro exercício. Já começa com a leitura desse textinho, né? E ele pede para vocês procurarem nesse texto um verbo e um substantivo formando uma palavra só. Então, são 2 palavras que compõem uma palavra só, tá? Tá bem fácil. Releiam o texto que vocês vão achar. Tá? Não é para pegar um verbo que esteja no começo, um substantivo que esteja no final. Eles têm que estar juntos formando uma palavra, tá? Eles estão compondo uma palavra.
Ainda na mesma página da apostila, temos a explicação do que é substantivo composto, né? Formação de palavras por composição. O que isso significa? Quando a gente forma uma nova palavra unindo outras palavras, nós chamamos isso de composição. E aí eu coloquei para vocês aqui o mesmo exemplo que tem na apostila. Então, eu tenho aqui, ó, couve, que é um substantivo, e flor, que também é um substantivo. Quando juntamos essas duas palavras, elas formam um substantivo composto, elas compõem uma nova palavra, couve, flor. O segundo exemplo, amor, que é substantivo, mais perfeito, que é adjetivo, forma-se o nome de uma flor, amor perfeito. Aí nós temos aqui sexta, que é um numeral, mais feira, que é substantivo, forma-se o nome do dia da semana, sexta-feira. E aí beija, que vem do verbo beijar, mais flor, que é um substantivo, forma-se o nome de um pássaro, né? Beija-flor. Na sequência, nós temos os exercícios, né? Exercício número 2, vocês vão olhar todos esses substantivos compostos e vão colocar eles na coluna correspondente, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, terça-feira. A que classe gramatical a palavra terça pertence? A substantivo, a verbo, a numeral? A gente já sabe que é numeral, né? Então, terça é um numeral. Feira é um substantivo? É. Então, eu vou pegar a palavra terça-feira e vou colocar na terceira coluna. E vou fazer isso com todas as palavrinhas. Vou olhar uma de cada vez e vou ver a qual classe gramatical ela pertence e vou preencher na coluna correta. O exercício número 3 também está fácil. Eu vou olhar todas essas palavras aqui de cima e vou compor novas palavras caracterizando essas imagens aqui, tá? Eu não vou falar o nome das imagens porque aí eu vou acabar falando a resposta, porque está muito fácil também. E a número 4, vocês vão formar novos substantivos juntando o substantivo que vocês vão colocar aqui ao adjetivo que já tem. Então, tem dois adjetivos aqui, o adjetivo duro e o adjetivo doce. Então, vocês vão criar dois substantivos compostos com esse primeiro adjetivo e mais dois substantivos compostos com esse segundo adjetivo. Ó, uma dica aqui nesse primeiro, substantivo dedo, dedo, mais o adjetivo duro, dedo duro, substantivo composto, tá? Fica uma dica para vocês. Em seguida, nós temos dicionário, abreviaturas no verbete, né? Primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura do texto Silva Júnior, da Dileia Frati. Façam a leitura com bastante atenção e prestem atenção nessas duas palavrinhas que estão em destaque aqui em vermelho, tá? Vamos falar de verbete, então. O que é um verbete? Verbete são as palavras listadas no dicionário, tá? Gente, dicionário é uma ferramenta riquíssima para aumentar o vocabulário de vocês. Ele não tem só o significado das palavras, ele tem muito mais informações. Ele tem divisão silábica, ele tem classe gramatical, ele tem abreviatura, que é o que a gente está estudando hoje. Então, essas duas palavrinhas aqui, ó, que estão destacadas, cachorro e simpático. O cachorro, ele já está dividido silabicamente, tá vendo? Esse SM é uma abreviatura, ele está abreviando o quê? Está abreviando a classe gramatical a que ele pertence. Ele é um substantivo masculino. Simpático, está dividido silabicamente também. Qual que é a classe gramatical dele? Adjetivo. E aí na frente tem o significado. Quando eu tenho dúvida em relação a uma palavra, por exemplo, a gente fez bastante exercícios de tritongo, ditongo, hiato, e eu precisava fazer a separação silábica corretamente, né? E qual recurso que eu ia utilizar quando eu não lembrava como separar aquela sílaba? O dicionário, né? O próximo exercício que vocês vão fazer aqui de abreviatura, ele pede para vocês procurarem no dicionário. Eu sei que nem todo mundo tem o dicionário físico em casa, então eu vou deixar aqui para vocês duas dicas de sites de dicionário online. São ótimos esses sites aqui, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para fazer essa atividade, que é essa daqui, ó. Vocês vão pesquisar o significado dessas abreviaturas, ó. Tá bem fácil. De repente, vocês vão conseguir fazer sem precisar olhar no dicionário também. Depois, o último exercício, eu tenho aqui a página
de um dicionário, do dicionário Aurélio, com vários verbetes, tá vendo? Todos com a letra L, né? E aí vocês vão procurar qual verbete apresenta um significado ligado à química. Então, vocês vão precisar saber qual é a abreviação de química. Então, vocês vão ter pesquisado já as abreviaturas no dicionário, vocês olhem lá de novo. Qual que é a abreviatura de química? Então, vocês procurem que verbete apresenta um significado ligado à química e qual é a abreviatura que indica isso, tá bom? Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Façam com bastante atenção, com capricho. Não esqueçam de fazer o registro. Continuem se cuidando. Fiquem em casa, tá bom? E até a próxima.